tivesse passado esse tudo se pegou. Então, temos o privilégio de participarmos aqui juntamente com a juventude, fica também sobre nós, né? Emaelza, aleluia, e até 100 anos nós consideramos muito bom. Depois de 100 anos, aí com parte dele, aleluia, que nós pode fazer. Nós vamos ler um texto, foi uma série até do início nessa leitura, mas glorificamos a Deus, aleluia, e sempre que nós lemos a palavra do Senhor, aleluia, Deus tem algo para cada um de nós, e esse livro, qual Deus usou o sábio Salomão para trazer para nós um selo especial, não somente para o João, mas todos quantos que há uma palavra de Deus, porque a Bíblia é uma fonte de aprendizado, e sempre nós temos que falar que toda essa obra a respeito da nossa vida espiritual, nós encontramos nesse livro sagrado. E convido para nós ler no capítulo 3 do livro de Provérbios, sempre esse capítulo 3 é a continuação do capítulo 2, mas traímos para nós para a juventude aquele conselho que tem trazer a educação, aleluia, para todos quantos ouvem a palavra de Deus e guardam no coração, porque a Bíblia, como sempre falamos, a Bíblia é para nós ler, crer e obedecer. Fazendo assim, nós temos o resultado do nosso tempo, qual Deus nos concedido para estarmos, né? Então, leamos a partir do versículo 1 a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Filho meu, não esqueça das minhas doutrinas, da minha lei. Em teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata o teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, e achará graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todo o teu caminho, e ele se endireitará as tuas veredas. Não seja sábio em teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para o teu embrulho e venda para os teus ossos. O Senhor com toda a tua fazenda e com a serviço do teu de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente transbordarão de gozo os teus lagares. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te nojo da sua repressão, porque o Senhor repreende aqueles a quem ama, e assim como o Pai ao filho que já tem. Amém? Pode tomar o seu assento. Precisamos da nossa juventude. Hoje nós vivemos num sistema contraditório, justamente uma visão que tem aleluia, para um progresso, principalmente na obra de Deus. Jovem, cada jovem, depois se encontra na casa do Senhor, deve parar sempre e agradecer a Deus, porque adiante do mundo conturbado, justamente influenciado a tudo que se opõe a respeito de nossos princípios morais e éticos. Então, o jovem deve sempre parar e fazer uma reflexão a respeito do grande privilégio de estar na casa do Senhor. Para quem não conhece o mundo, muitas vezes o jovem já tem uma linhagem de berço evangélico, ele não sabe que o mundo
completamente dominado pelas televisões. E sempre, todos nós, é de conhecimento que o nosso natural sempre levado e atraído pelas emoções. Isso é a razão que nós encontramos muitas vezes pessoas de bom talento que têm tudo para se envolver, mas talvez preso em coisas banais, e ele deixa de receber a bênção de Deus. Segue de forma tal que não reconhece, aleluia, o seu talento, a qualidade, porque feliz é o jovem que está na casa do Senhor, porque a palavra, e nós aprendemos que a pessoa mais sábia é aquele que teme o Senhor. E adiante dessas colocações, vendo Deus usando o sábio Salomão, trazendo uma palavra de incentivo, de conselho para a juventude, aleluia, de uma forma passiva, carismática, dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei. Isto, Deus, irmãos amados, falando para a juventude e todos quantos que tenham bom senso. Filho meu, não esquece da tua lei. Porque quando há uma recomendação, aleluia, para que nós sejamos não somente observador da lei, mas que sejamos cumpridor da lei. Porque a lei, aleluia, todos nós sabemos que o ser humano é regido pela lei. Que seja a lei civil, ou que seja a lei moral. Em tudo nós somos submissos a ele. E quando temos um bom senso, aleluia, pensando em nós mesmos, porque hoje deve sempre parar e pensar nisso, onde eu estava, onde eu estou e para onde eu vou. E todos quantos que realmente querem um dia contemplar a face do nosso amado e Salvador Cristo, seja jovens, seja pessoas mais experientes dos dias, ele precisa ter bom senso e avaliar os conselhos de Deus. Porque, uma certa ocasião, eu estava até conversando com uma pessoa e disse: olha, irmãos, conselho, se fosse bom, não se dava hoje em dia. Isso é a mente do ignorante e aquele que não tem sensibilidade, porque a vida é semelhante ao estrado. Amém? Estão me ouvindo? A vida é semelhante a uma estrada. E todos sabendo que a estrada tem divergência de condições de nos oferecer. Quando falamos em planície, é muito fácil caminhar no lugar, né? Mas sabendo que tem uma subida e tem descida, isso precisa, realmente precisa capacidade para subir, também boa habilidade para descer. Porque nós aprendemos sempre nos dias a dias. E hoje há uma filosofia de forma distorcida, olhando para os mais idosos, muitas vezes desprezados, os conselhos, a cobrança, mas não tem nada melhor, aleluia, de todos nós compreender que a teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Todos jovens têm uma visão muito ampla, ser inteligente, ter facilidade para assimilar, para aprender, mas isto não é tudo, que quando cai na prática a coisa é diferente. Então, o dever de cada jovem é ter no seu coração que Deus chamou para um objetivo. Deus chamou a cada um de nós para um objetivo. E hoje, pensando que hoje e amanhã é me dado uma responsabilidade, se não desprezar os momentos de aprender, de ser um bom observador, um bom liderado, como tem o exemplo de Josué. Josué traz para nós um legado que é justamente diante daquela trajetória desde o Egito, e sabendo que manteve justamente nas ordenanças do Senhor, não desviou dos caminhos de Deus, sempre atentando com diligência para os aprendizados, aleluia, porque a razão é que ele ocupou o seu tempo em seguir o seu livro. Moisés, um homem chamado por Deus, homem capacitado por Deus, homem que foi semelhante a Cristo na sua atitude, no seu coração, no seu homem, a sua visão e submissão para com Deus. E nessa razão, vemos dentro do grande privilégio, quando Moisés estava no monte orando, 40 dias e 40 noites,
porque não desistia do seu livro, ele amava o seu livro e admirava o seu livro, porque todo jovem precisa saber, aleluia, tem até um dito popular dizendo: quanto mais velho, mais aprende e morre sem saber nada. Então, porque hoje nós vivemos realmente onde está a evolução a cada dia mais, de uma forma espantosa, a tecnologia vem trazer tanta facilidade, e se nós não pararmos, entendeu, e fazer uma reflexão, pode tomar posição errada. Então, precisamos de uma palavra, para Josué falando ao povo: escolher hoje a quem se faz. O povo estava numa decadência, e quando chegou na sua responsabilidade de passar, aleluia, porque Deus, irmãos amados, Ele sabe, e nós sempre temos falado, para ser um bom líder, precisa ser um bom liderado. Se eu for um mau liderado, como eu vou ser um bom líder? Então, todo jovem precisa sempre observarmos a trajetória, a responsabilidade, entendeu? E pensar como vai fazer. Porque quando eu sou ministro bom jovem, nós temos a liderança da juventude, entendeu? E o jovem é aquele que é inteligente, hoje pensa no futuro, do bem-estar, na obra de Deus, até mesmo na sua vida espiritual, está observando naquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Que amanhã Deus está preparando, sabendo o futuro de cada um, é Deus que sabe. Aleluia. E na manhã, quando é dada uma responsabilidade, não vai abaixar a cabeça e nem se degredir diante da responsabilidade, porque já tem uma noção como fazer a obra, porque passou o tempo, a trajetória do tempo, observando como fazer, como deve fazer. E nunca seja precipitado. É isso que o sábio Salomão traz para a juventude e para cada um de nós. Não esqueça da minha lei. No teu coração guarda os meus mandamentos. Ordenança, aleluia, uma vida direcionada por Deus, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, aquele que está sempre ao nosso lado, nos conduzindo a uma vida melhor. Se nós formos submissos, ser mais sensível à palavra de Deus, estar com nossos ouvidos voltados ao aprendizado, aleluia, porque quando nós estamos num propósito, de um objetivo, aleluia, queremos, nos interessando por aquilo que nós estamos participando, naturalmente, quando está pregando, Deus está falando para nós. Quando nós estamos louvando, quando está louvando, Deus está falando para nós. Aleluia, e quando paramos para meditar, Deus está falando para nós, porque tudo que nós pensamos de bom, Deus é melhor para cada um de nós. Talvez muitos irmãos aqui não tenham o privilégio, aleluia, mas outros têm o privilégio, desde a infância, sendo orientado como deve proceder para ter uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, uma vida de grande objetivo, porque tudo que nós precisamos fazer ter um objetivo. Qual a razão, aleluia, de estar na igreja? Qual o motivo de estar servindo a Cristo? Primeira coisa, aleluia, estar consciente que aqui não é um culto de recreação, recreativo, é a casa do Senhor, onde nós aprendemos a respeito da nossa vida espiritual, é onde nós aprendemos como nós devemos seguir, aleluia, as pisadas de Cristo para nós alcançar a nossa vitória. O lugar que Deus está falando para nós, mas uma coisa todos precisam, aleluia, de estar consciente, como eu sempre uso, 7 referências só em Apocalipse, dizendo: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos estar com ouvido para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar com ouvido para ouvir que Deus está falando para nós. Nós precisamos estar com ouvido, aleluia, para ouvir que Deus fala para nós através dos louvores, aleluia, e ter visão para contemplar as maravilhas de Deus. Então, isso é só para quem vem para a casa do Senhor com objetivo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a bondade de Deus. Pastor Nelson tem um versículo que diz: ainda que a mãe, aleluia, que esquece do seu filho que amamenta, porém eu não me esquecerei de ti. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Tudo que nós passamos na trajetória da vida, nunca devemos parar de reclamar, mas sempre glorificar a Deus. Seja observador, pare e pensa,
faz uma avaliação com o objetivo, aleluia, de estar passando pelo processo, porque a Bíblia diz que Deus corrige quem ama, entendeu? Podem todos esquecer, como diz o salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, mas o Senhor jamais nos desamparará. Deus tem contemplado a nossa juventude e tem que trabalhar para o crescimento de outro jovem. Quando olhamos a uma sociedade que nós vivemos, aleluia, vemos quanto jovem está sendo destruído, quanto jovem perdeu completamente a noção da vida e se entregaram com algo abominável, destruindo a própria vida, enquanto que Deus, aleluia, está falando para nós. E quando tem uma liberdade para estarmos juntos, glorificando a Deus, quando tem uma oportunidade, jovem, aleluia, que tem hoje, tem o privilégio de ter seu apoio pelos pais, dá tudo na mão, e muitas vezes se eleva ou perde a oportunidade de ter uma vida bem sucedida, porque ocupa tempo em coisa que não vem trazer nenhuma edificação. Mas o jovem, aleluia, que é inteligente, o jovem que pensa no seu futuro, ele sempre está ouvindo, aleluia, porque aprendemos justamente quando nós estamos ouvindo. Tem até na parte da sociologia, ele diz que quando nós ouvimos, nós aprendemos 50%. E quando nós vemos, aprendemos 70%. E quando nós estamos fazendo, nós aprendemos o quê? 90%. Bem? Então, tudo tem um itinerário. E feliz é aquele que tem no coração dizer, resultado, amar, fazer com amor, fazer com dedicação aquilo que vem à tua mão para fazer. Versículo de número 2: porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão os anos de vida e paz. Mandamento de Deus, mandamento com promessa para a juventude, todos quanto ama os mandamentos dos seus pais, a ordenança dos seus pais. Aleluia, o mundo com mandamento, com promessa. Ama seu pai e a sua mãe, para quê? Ao longo dos seus dias de vida sobre a terra. Nunca esqueça que o maior amigo do jovem, aleluia, é os pais. Foi aquele que veio desde os princípios, orientando. E o amor do pai e o amor da mãe não se compara com aquele pelas suas mãos, filosofia, que ela distorcer. Porque dentro desse sistema, o adversário vai trabalhar conforme nós estamos nesse mestre, sobre a sutileza do diabo. Amém? Aleluia. Quem está me entendendo, glória? Aleluia. Então o adversário trabalha. E tem uma coisa que todo jovem precisa estar conscientizado. O inimigo já não está muito preocupado com a minha vida. Mas também eu não posso ficar na experiência. Aleluia. Porque, como dizer, quando nós, um adolescente, aceita Cristo, é uma vida toda para Jesus. Quando a pessoa dos seus 40 anos aceita Cristo, é meia vida para Cristo. Então, também hoje você está jovem, que tem os seus 20 anos, você sabe que tem 80% da vida para Cristo. Tem muito que, quanto mais já buscamos a Deus, mais conhecemos a Deus. Quanto mais dedicamos a nossa vida na obediência, na submissão, é promessa de Deus sobre cada um de nós. Se o pai e a mãe que ama, somos naturais, tem um amor, aleluia, para o bem-estar, é justamente na juventude dos seus filhos, muito mais o nosso Deus. É por isso que o próprio Jesus Cristo, deixando amparado, dizendo ao Pai, que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente, pedindo ovo vai dar uma pedra, entendeu? Nós, ser humanos, dá boa tarde aos nossos filhos, muito mais é o Pai Celestial. Então, tudo que nós pensamos de bom, Deus pega em nós para cada um de nós. Tudo que pensa de bom, pensa que Deus tem muito, é muito o pensamento de ou a vontade de Deus para conosco. É uma vontade incomparável, que não tem como avaliar, porque Ele é a sabedoria, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, aleluia, o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Então, quando nós estamos dentro desses parâmetros, aleluia, colocar um propósito no nosso coração, com fé e Daniel, adiante da responsabilidade, uma oferta para trabalhar,
justamente na corte do rei, no palácio do rei, aquele que estava escravizado em terra estranha, mas quando veio o convite, ele não esqueceu dos ensinamentos dos pais, ele esqueceu dos seus princípios moral e ético, mas não recusou, mas disse, mas deu a sua evidência, aleluia. E cada jovem sempre tem as oportunidades, nunca rejeita as oportunidades de ter uma vida de prosperidade de melhor, mas para um pouco, todos nós temos o direito de fazer a diferença. Eu aceito essa proposta, mas eu também tenho as minhas colocações e quero ser reconhecido que o sentimento de cada um tem que ser respeitado. Então, por essa razão, que o jovem, quando ele tem justamente um bom senso, ele pode estar no colégio, estar no trabalho, ele não vai se contaminar com as influências totalmente contraditórias, aleluia, que a palavra de Deus nos ensina. Então, muitas vezes o que traz no prejuízo, o que quer compartilhar, levado pelas justamente as influências, e passa se corrompendo pelos costumes, pelas ofertas, os convites, e vai se corrompendo, na cor vai perdendo a sensibilidade, onde passa 3 horas, aleluia, não dão glória a Deus, porque justamente estão fracos, porque estão alimentando de coisas que venham trazer justamente enfermidade espiritual, doença espiritual. Mas nós precisamos alimentar-nos com a palavra, aleluia, para que sejamos bem-sucedidos, temos preparado e aprendemos a ser resultados. Não ser a pessoa muito sentimental. O crente não pode ser sentimental. Entendeu? É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, olha, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza fraca e não agradar a nós mesmos. Aleluia, porque se nós, aleluia, estamos cedendo por causa de qualquer coisa, ser ofensível, então não estamos sendo fortes, estamos sendo o quê? Fraco. O fraco é fácil para dominar, mas aquele, aleluia, que atenta para os conselhos dos pais, guarda os mandamentos e a ordenança, o qual Deus tem determinado para cada um. Ele sempre vai ter resposta, ele vai encontrar solução, meio se defender é justamente daquilo que não provém de Deus, que passa a conhecer, aleluia, como diz a palavra, vai ver o Espírito de Deus, conselho para dar. É muito mais fácil, aleluia, que nós encontramos hoje, a amizade domina de forma tal, entre-se as ambições naturais, as emoções, aleluia, queremos tomar medidas precipitadas, mas está sabendo que nós não podemos ser envolvidos com as emoções, mas nós temos sempre, aleluia, dominado pela razão. Enquanto as emoções daqui vai, aleluia, corre, a razão está dissipada que pensa. Aleluia, e não tem nada melhor em nossa vida, porque é a experiência da vida. Hoje, jovens, hoje tem a sua forma de pensar. Que acha que vai fazer? Temos exemplo justamente ali do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, jovem que tinha tudo em sua mão. Aleluia, porque a Bíblia relata que chegando perto do pai, diz: pai, da parte da fazenda que me pertence, da minha herança que me pertence. Então era um homem bem sucedido, o filho tinha tudo na sua mão, o filho mais novo, e sempre o filho mais novo, ele merece mais a carisma dos seus pais. Mas o pai, como amava, disse: filho, aleluia, certamente naquela hora o coração do pai cortou, entendeu? Carinho pelo filho, dava tudo o filho, e o filho chega perto do pai e diz: pai, não quero mais ser submisso a ti, eu não quero mais seguir os seus mandamentos, eu quero viver a minha vida, eu já tenho a minha idade. Isso é muitas vezes o jovem, ou a jovem, pela falta de experiência, diz: não, eu já tenho tantos anos, eu já sei, sou dono do meu marido. Não, nenhum de nós é dono dos nossos maridos, nenhum de nós, aleluia, nós vivemos sobre uma submissão, e é interessado no jovem, interessado a cada um de nós. É por isso que o primeiro versículo dado: filho meu, não esquece da minha lei,
A lei é aquela que nos rege. O mandamento que vem doutrinarmos o nosso comportamento, entendeu? E fazer o que foi mandado. E tem a Bíblia que fala, aleluia, se nós fazer tudo que foi mandado, ou só o que foi mandado, considerar certo. Que é o que aconteceu com Jó, entendeu? Pai ama e quem ama não obriga. Deu o que pertence a Jó. E ele saiu para uma terra distante. E é relato o texto. Aleluia. Chegando nessa cidade, ou no campo para onde foi, diante dele começou a ganhar amigos. E queria muitos amigos. E justamente os amigos que se faz de amigo, aquele que quer aproveitar a sua oportunidade. Porque o verdadeiro amigo, ele não quer aproveitar a oportunidade. Ele vai considerar, respeitar. Porque seu é seu, que é meu. E vamos juntos, cada um ajudando o outro. Hoje nós assistimos dentro dessas colocações. Pensa que o amigo, aquele que vem explorar, ou levar a ter desgaste ou prejuízo, este não é amigo. Esse é o aproveitador. E dentro desse aproveitador não tem outro que não seja uma postagem. E acontece que o Silva foi passando, foi se regozijando, mas um dia o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, perdeu os amigos. Os amigos se ajudaram, deixaram ele, lugar estranho, não tinha conhecimento, experiência de nada. E agora não tinha dinheiro, não tinha mais amigos. Isso é verdade. Uma certa ocasião, eu estava fazendo uma avaliação e o jovem cheio de amigos e foi preso. E eu fui visitar aquele jovem, você sempre viveu, queria avisar aqueles seus amigos. Estão lá, justamente chegou a reclamar, olha, esta noite eu dormi dentro do banheiro, entendeu? Dormi meus pés dentro do banheiro, porque não tinha lugar de dormir dentro do presídio, porque o lugar que cabia 10 pessoas tinha 30. Isso porque deixou os mandamentos do seu pai, entendeu? Deixou de obedecer ao seu pai e foi dar ouvido aos amigos. O que aconteceu isto não foi diferente com o filho pródigo. A situação relata que a situação ficou tão extrema que ele foi procurar trabalho pelo campo e lá encontra um fazendeiro para dar trabalho. Trabalho este para cuidar de porcos. É um dos animais justamente exterminado, considerado como imundo para o povo da sua geração, judeu. Ele sujeitou as obrigações, porque a necessidade, passando pelas privações, não tinha outra coisa a aceitar pelo trabalho. E ainda o texto relata que a fome é tão extrema, aleluia, que desejava comida, ração dos porcos, e ninguém faz nada. Isto que vem, aleluia, cair justamente na realidade. Entendeu? Para onde agora ele pensou? Voltarei para meu pai. Voltarei para meu pai. E voltarei para meu pai. Mas agora a consciência agora entrou em ação. Ora, eu fui grato, meu pai. Eu fui grato à minha mãe. E agora eu estou nessa situação. Gastei o dinheiro, perdi tudo. Fui iludido, fui enganado. Aleluia. Mas ele teve um bom senso de reconhecer, olha, ponto jornaleiro do meu pai, que tem abundância de pão, eu aqui pareço a fome. Eu tinha a minha vida tão abençoada, carinho, apoio do meu pai. E agora, pela minha ingratidão, a falta de reconhecimento, caí na contradição dos convites dos meus amigos. E agora estou nessa situação. Mas eu vou ser meu pai. Eu fiquei contra o céu perante ti. Não sou nem digno de ser chamado filho, mas trata como eu, um dos seus empregados. E isto foi a atitude, ainda bem que teve um bom senso. Ele relata o texto, que o comentarista está dizendo que o pai sempre olhava na estrada da vida por onde aquele filho foi. Um certo dia, ele contempla de longe um jovem, cabeludo, maltrapilho, barbudo, e vem a mãe do céu, e vem caminhando e diz ao céu: mas sério, meu filho, não, eu fiz isso daqui, sadio, gordo, mas de boa aparência, aleluia, porque o pecado, ele escraviza, ele justamente, pessoa fica desfigurada sem aparência, porque o pecado tira
completamente a aparência, o brilho, aleluia, porque o pecado. E ele justamente a semelhança da serva, e o texto relata quando foi aproximando e o pai reconheceu, correu e abraçou. Isso prova que é o amigo verdadeiro nosso, é nosso pai, é os pais e mães. Obedece e todos quanto faz assim é bem sucedido, porque, aleluia, Deus ama aquele que obedece a sua palavra, aleluia. E é por essa razão que o texto diz, porque eles aumentarão teus dias sobre a, aleluia, e acrescentarão os anos de vida sobre a terra. Que Deus o abençoe abundantemente. Vamos fazer, aleluia, obedeça nossos pais. Como diz o sábio Salomão, se nossos caminho for agradável ao Senhor, até o ímpio faz que nós temos e tenham paz com ele. Aleluia! Até o ímpio vai admirar o comportamento, como viver, aleluia, e faça assim, ter as amizades, entendeu? Dentro dos parâmetros bíblicos, não ultrapassando, porque o crente não pode compartilhar com os meus assuntos, com o mesmo, justamente as influências, é aquele que não tem compromisso com Deus. Por essa razão, que onde estiver, tem alguém que tem um pior crente, um maior crente, aleluia, e quando tem uma pergunta, aleluia, precisa que tenha resposta dentro da Bíblia. É por isso que o sábio Salomão, o salmista está dizendo, bem-aventurado que o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda do escarnecedor, mas antes de ter o quê? Prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Assim ele é considerado que uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, dá seus frutos na estação própria, as suas folhas pertencem verdinha, e tudo quanto fizer prosperará, porque Deus tem o abençoar de uma forma gloriosa. Aleluia! E assim, para nós enterarmos, li uma literatura a respeito, tinha 2 jovens que aparecem aí, mas dá experiência para todos. Amém? Que continua que vai. 2 juntos. Aleluia! E aqueles jovens, 2 estudando, e um foi influenciado pelos amigos, olha, eu não tenho nem tempo, vou parar de estudar, eu quero passar a vida, isso é filosofia de muitos. E ele parou de estudar, mas o outro continuou o seu estudo. Passou para a faculdade, terminou o estudo, formou no direito, e foi levado, aleluia, justamente ao magistrado, como juiz, e temos para aquele outro que abandonou o estudo, enveredou pelo caminho do crime e foi preso, condenado. Quem foi julgar a sentença? Aquele colega que julgava justamente que estudava e permaneceu estudando. Então, aí a diferença, quando ele viu aquele juiz, que era o colega amigo dele, ele disse, eu vou ser que vai me defender. E ele, lendo o processo, na sua sentença, ele disse, a primeira vez ele foi preso como advogado e defendeu. Entendeu? A segunda vez foi preso, mas ele já era juiz. E quando ele se dá sua sentença, ele disse, olha, por que a primeira vez você me defendeu? E agora você é meu amigo e me condenou? Disse, mas aquela vez era juiz, era advogado, agora eu sou juiz. Agora, meus filhos, nós temos um advogado para ajudar em nossas fraquezas, na nossa falta de entendimento, talvez na nossa prestação, mas Cristo agora, quando vier, ele já vem como juiz. Esta é a razão. Aleluia, numa parte da tua boca, por isso dessa lei. Antes medita nele, dia e noite, para ter cuidado, para fazer tudo conforme ele está escrito. Então, nunca seja sábio em vós mesmo, mas que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Pode Terminar? Amém? Vamos sentar? Estaremos orando a Deus, agradecendo a Ele por mais essa rica oportunidade. Glorificamos a Deus. Aleluia. E assim oramos.
glorioso, eterno e soberano Pai. Te agradeço, Deus Senhor, por essa manhã tão preciosa que está na tua casa. E glorifico, Deus, pela vida de cada jovem que está, Senhor. Que venha abençoar abundantemente a cada um, para que nunca venha esquecer dos conselhos da tua palavra. Que venha sempre ser submissa, obediente à família, Senhor. E a Deus que reconhece a cada dia mais que nós estamos, ó Deus, aleluia, na estrada da vida. Que o teu Espírito Santo que venha orientar, que tenha uma vida direcionada pelo teu Santo Espírito. Que a tua palavra esteja continuamente guardada em cada coração para não pecar contra ti. Senhor, tu és o nome de nossa vida e nós precisamos cada dia mais de contemplar a juventude dinâmica, uma juventude otimista, uma juventude que louva e glorifica o teu nome. Senhor, que pensa no crescimento da sua vida espiritual, que pensa em ser útil, Senhor, aleluia, que seja de grande utilidade na obra do Senhor. Este nós pedimos a Ti, Senhor, que venha capacitar, venha abençoar, venha orientar a cada dia mais, para que não olhe nem para um lado nem para o outro, mas que possa, Senhor, aleluia, trilhar na vereda da Tua justiça, sempre com pensamento voltado a Ti. Abençoe, ó Deus, abundantemente a cada um. E agora, terminando essa reunião, retornamos para o nosso lar. Senhor, dá um dia abençoado. E logo mais, Senhor, que seja um culto abençoado na Tua presença. E assim, ó Deus, te oramos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O amor de Deus e a paz de nosso amado Salvador Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, que permanece com a tua igreja, que ama e aguarda a volta de Jesus. Todos digam amém. E a vitória nossa.